Voltamos com o Manhã da Piedade, estamos conversando com o Dr. Rafael Terra, médico geriatra, está conversando conosco aqui sobre os problemas, né? Que nós, que vamos ficando mais velhos, vamos enfrentando e a geriatria está aí para nos ajudar. E a depressão, quando a pessoa começa a ficar, a idade começa a avançar, doutor? A depressão, ela existe em todas as idades também. O mês passado, por exemplo, eu estava com uma paciente e ela estava com a filha dela, não, com a neta dela lá, e a neta estava me contando que a filha de 8 anos, de 10 anos, estava com depressão e a filha falou assim, poxa, com 8 anos eu era muito feliz e com 10 agora eu não estou mais feliz. Então, uma coisa que a gente tem que entender em relação à depressão, é que a depressão é um problema orgânico, e a pessoa fica totalmente esgotada e aí ela vai ter vários sintomas e alguns desses sintomas são tristeza, falta de vontade, de prazer de fazer as coisas, apatia, ficar assim sem expressão, sem sentimento, a pessoa começa a ficar com medo, com ansiedade, fica preocupada com as coisas que vão acontecer, fica com medo normalmente de tudo que pode acontecer. E como é que a pessoa chega nesse problema de depressão, nesse quadro orgânico? Normalmente ela vai se desgastando. E como é que ela se desgasta em todas as idades? Ela começa a ficar remoendo o passado, se ocupando com o que vai acontecer e deixa de viver o presente. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no dia a dia é acordar de manhã perguntando o que tem de bom para fazer agora, o que tem de bom para fazer hoje. E focar no presente e em soluções. Não existe, assim, problema. Se o problema der para você resolver hoje, a gente vai resolver hoje. Se o problema for semana que vem, você resolve semana que vem. E se o problema for daqui, não tiver como resolver, você tem que imaginar que é um buraco no meio da estrada. Você tem que dar um jeito de desviar dele, porque cair em cima do buraco não vai dar em nada, vai te desgastar. Pois é, doutor. Eu fico pensando na problema de depressão. As pessoas que hoje se encontram nos centros de convivência, outro dia nós falamos aqui do CAC, que é um centro de convivência ali no bairro de Nova Suíça, e que as pessoas se encontram, dançam, nadam, né, e etc. Então esse centro de convivência é muito bom, né? Mas uma outra coisa que deve ser muito bom para aquele que está chegando à idade, que necessita de um certo acompanhamento, é aquela visita e aquela boa prosa, não é verdade? Com certeza. A socialização. Uma palavra que eu aprendi há não tanto tempo, em 2015, foi reflorestamento social. É a gente, desde novinho, trabalhar para estar aberto para conhecer uma pessoa nova e coisas novas todo dia. Quando você faz isso, você vai tendo mais interação com o mundo, vai tendo uma relação social melhor, e aí você vai vivendo mais o presente e você vai produzir mais neurotransmissor. E você vai ser feliz. Eu vou me lembrar aqui do nosso arcebispo emérito, saudoso Dom João de Rezende Costa, que um dia eu fui entrevistá-lo e era a respeito do Dia do Idoso. E ele leu os 10 mandamentos do idoso, né? Ou dos mais velhos, eu não sei, não lembro muito bem. E ele dizia, num dos mandamentos, dizendo, muito obrigado a você que não falou comigo. O senhor já me contou esse caso 10 vezes, não é verdade? É verdade. Quer dizer, é você estar sempre preparado para ouvir e achar que aquele caso que ele contou é um caso de hoje. E tem atenção, e muita atenção, e não tem essa coisa de recusar ouvir o caso do idoso, não é verdade? Exatamente. Que às vezes repete, né? Mas uma das coisas, esse é um dos motivos também da pessoa mais nova também estar evoluindo com depressão. Ela fica tão voltada para a questão de trabalhar, focada em ganhar dinheiro, preocupada com o que vai acontecer, se remoendo o passado, e não tem tempo nem para parar e ter um papo gostoso com a avó, com a avó, com o vizinho. E esse papo faz parte da gente viver o presente e aproveitar as coisas do dia a dia. É o que está faltando hoje em dia. Todo mundo está focado só na internet. Visitou o idoso, senta, ouve, bate um papo, porque é isso que vai fazer bem, né? Eu fiz geriatria para aprender a viver mais e melhor. Então, todo dia, com as pessoas e tudo, a gente aprende muito. E a gente só aprende com quem já viveu. Porque quem chegou aos 90 sabe chegar lá. E eu estou aprendendo ainda. É verdade, né? É uma coisa muito interessante, tudo isso que nós estamos falando aqui. E se você tem aí na sua casa o idoso, eu sei que hoje
Está muito difícil, as pessoas hoje não conseguem, né, ter um idoso dentro de casa, porque as famílias são pequenas, não é verdade? Não são mais aquelas famílias numerosas que sempre tinham um irmão, né, à disposição para cuidar dos mais velhos. E quantas famílias aquela irmã ficou mais tempo, né, para cuidar do pai, do irmão, da vovó, do vovô, não é verdade? Aquele Exato. carinho todo, né? Estar no meio da família, estar na casa, né? Isso é muito importante, né? O meio da família é muito importante, mas as instituições de longa permanência também são uma realidade. E a cada dia que passa, elas estão aumentando realmente por uma necessidade. Inicialmente como casa-dia, por exemplo, porque se parar para pensar, não é correto a pessoa ficar em casa vendo televisão com o cuidador. É verdade. Porque quando o neném ela vai para o colégio, depois para a faculdade, depois para o trabalho, e daí por diante, quando ela termina e, por exemplo, aposenta, ela vai para o clube, vai fazer uma atividade, sempre tem alguma coisa para fazer fora de casa. Ninguém fica dentro de casa parado. Então, as casas-dia, como instituição de longa permanência, são uma realidade e aí a pessoa fica ativa de dia e começa a ter interação social, fazer atividade, fisioterapia, terapia ocupacional, festas e uma série de coisas dentro da instituição. E tem aqueles casos também que precisam ficar até no ambiente mesmo e precisam até morar lá. Mas a instituição, ela tem muita coisa, quase tudo que a pessoa precisa. Só falta a família. Então a família, tendo aquele compromisso de estar indo sempre lá para ficar uma hora, tomar um café, almoçar, jantar, ela vai estar aproveitando aquele tempo de verdade com o familiar e o familiar vai estar ali com um monte de amigo, com um monte de gente em volta e ativo. Pois é, eu vou dar aqui um exemplo, né, de um cidadão que tinha a mãe dele dentro de casa e ele tinha que fazer uma viagem, ele com a mulher, a mãe não podia ficar sozinha, então resolveram levar a mãe para uma dessas instituições, né, para ela ficar lá um períodozinho pequeno, o período da viagem deles, né, para não ficar sozinha. Ela gostou tanto do lugar que ela passou a dar assistência às outras pessoas mais velhas. Ela começou a levar comida, a dar remédio, a fazer isso, a fazer aquilo. Ela se tornou tão útil que ela não quis voltar para casa. Você vê, eu conheço vários casos assim. Então, sinal que a aposentadoria não é coisa muito boa, né doutor? A aposentadoria é boa, mas é um momento da gente se reinventar. É verdade. Esse é um novo projeto para o ano que vem que a gente está querendo montar um documentário sobre isso. Sobre a questão das pessoas se reinventando na aposentadoria. Porque a gente tem que estar aberto para o novo, então a gente tem que estar preparado para, independente da idade, estar sempre vivendo o presente e produzindo mais. É aquele marceneiro que depois usou o seu tempo para fazer um brinquedo, para levar um brinquedinho para a creche, para dar um brinquedo para o netinho, etc. Começa a matar o tempo com coisas gostosas de fazer, né? Exatamente. Aproveitar o dia a dia, eu falei no marceneiro aqui, mas as outras profissões, todas né? as profissões. Tem muita gente que tem oportunidade de fazer isso, né? Se a gente ficar parado, a gente enferruja, literalmente. Então é importante atividade física, é importante alimentar direito e é importante interagir, atividade em todos os sentidos, né? Pois é, isso é importante. E sinal que vai ficando velho, tem muita gente que fica doido para aposentar, aposenta, mas faça alguma coisa, que isso é importante, né? Exatamente, a gente tem que aposentar e você está passando de um caminho para o outro caminho. Mas o caminho tem que continuar, você tem que continuar perseguindo alguma coisa, tem que ter objetivo. Porque quando a gente fica parado em casa à toa, sem objetivo, aí a gente começa a sair do presente, a ficar remoendo o passado, se ocupando com o futuro, e aí vem a depressão. Aí vem todo esse desgaste que é a depressão. O senhor quer deixar o seu consultório, quer deixar o telefone? O telefone do meu consultório é 31-3646-6995. É na Rua Mato Grosso, número 1041. Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. E eu quero, no final desse programa, dizer a vocês o seguinte, olha aqui, ó. A gente, quando aprende a rezar, a gente diz, na hora da nossa morte, amém. Não é verdade? E outro dia, um ouvinte lá da Rádio Itatiaia me mandou uma pergunta, você já fez o seu plano funerário? Eu falei assim, olha, se eu morrer, você vai me visitar lá no velório e você vai ver que a Metropax vai cuidar do meu sepultamento, né? Então, faça o seu plano funerário na Metropax, porque eu conheço a Metropax. Ligue para lá, 0800 726 0140, 0800 726 0140. Fale com a Metropax e resolva
o problema da família, não é verdade? Porque quando a morte chega no seio da família da gente, aí que você vai ver o quanto é importante você ter um plano funerário. 0800 726 0140. A gente volta amanhã. Vamos seguindo com a Síria Cacheta.